Deus é tão maravilhoso que não apenas nos deu a vida, mas também nos deixou de presente os melhores remédios para cuidar dela. Você conhece os 8 remédios naturais de Deus? Eles são conselhos dele para você cuidar da sua saúde, corpo e mente. Quer conhecer esses conselhos? Fique ligado na nossa programação. Olha que legal. Então, se você quer conhecer os outros remédios naturais, fica aí ligadinho na programação das pérolas. Com certeza vocês vão descobrir e relembrar os outros remédios. E é interessante, Clara, que são coisas tão simples, né? E que muitas vezes passa batido na nossa vida. E hoje nós vamos começar com algo muito gostoso, que eu gosto muito. Olha só. Eita, acho que deu sede, né? Deu sede aí para vocês? Olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a água e desse componente, né, desse remédio tão acessível a cada um de nós, e muitas vezes nós estamos pecando e não está usufruindo dessa bênção que Deus nos deu. Pode jogar, amiga, aí na tela, o panfletozinho que vem falando bem resumidamente a importância da água. Hoje nós vamos ver, né, a importância da água no nosso organismo, alguns benefícios, né, porque nós realmente necessitamos da água. Olha só, tá muito bem, olha só. Então, aí já vai começando dizendo, ó, quem não quer ter uma boa saúde, uma boa disposição hoje em dia, né? Tanto trabalho, é tanta coisa para a gente fazer. Então, quem não quer ter uma boa saúde, uma boa qualidade de vida? Um sono tranquilo, as meninas estar mais bonitas, com a pele hidratada, todos nós com o nosso organismo funcionando, um bom humor. Então, se realmente nós precisamos de tudo isso, nós queremos ter disposição, pele hidratada, organismo funcionando bem, nós precisamos justamente aqui, ó, de um pouquinho de água no nosso organismo durante todo o nosso dia, né? Aí fala que o nosso organismo, ele é um complexo hídrico, ou seja, ele absorve, transporta, tá certo? E elimina a água constantemente. Então, o nosso corpo, ele é esse organismo aí bem complexo e hídrico. Então, ele necessita realmente da água para que tudo vá funcionando nos seus conformes. Então, sempre eu trago esse exemplo, né, de um carro. Para quem gosta de dirigir aí, eu gosto muito de dirigir, né? E um carro, ele só funciona com o quê, amiga? Combustível. Combustível, né? Da mesma forma é o nosso corpo. Assim como o carro precisa do combustível para poder se locomover, para poder ter o seu trabalho funcionando, o nosso organismo é da mesma forma, o nosso corpo é igual. Ele precisa de água para que as atividades metabólicas do nosso organismo elas funcionem de forma adequada para que nós possamos ter todo um controle, toda uma atividade, tá certo, positiva dos nossos órgãos, dos nossos tecidos, das nossas células. Então, nosso corpo, nossas células, nosso tecido, tudo necessita do quê? Necessita da água. Então, olha só, mas o que é que a água faz? Quais são os benefícios da água aí na nossa vida? Primeiro, ele ajuda, tá certo, as células a metabolizar a nossa energia. Então, assim como a gasolina, ele ajuda o carro, né, todo o motor, todas aquelas engrenagens a funcionar para que o carro tenha o seu desempenho, da mesma forma é a água no nosso organismo. O nosso organismo, para que a nossa energia seja metabolizada, os alimentos sejam, vamos dizer assim, sejam metabolizados dentro e se transformem em energia para o nosso corpo, nós necessitamos desse componente de fundamental importância para a vida, que é a água. A água, ela regula a temperatura do nosso corpo, certo? Então, se você tem problemas, né, na temperatura, se a sua temperatura é um pouquinho mais para baixo ou um pouquinho mais elevada, então realmente é o seu corpo necessitando desse remédio natural para que haja essa regulação do nosso corpo. Também é importante a água, o consumo da água, porque a água ela desintoxica o nosso corpo. Olha que coisa interessante. Assim como, vamos dizer assim, o detergente limpa, né, a louça que nós lavamos na nossa casa,
A água também ele faz esse processo de limpeza dentro do nosso organismo. Aqui diz, ó, que a partir dos 25 anos, o nosso corpo ele começa a perder naturalmente esse componente, né? A água. E na terceira idade, a porcentagem de perda da água no nosso organismo chega a mais de 30%. Ou seja, o corpo do ser humano ele é formado quase 99%, 95% do componente água. Então, nós precisamos realmente ter a necessidade de estar ingerindo água para poder ter todo o processo metabólico do nosso corpo funcionando em dia. Ele também, olha aí uma dica aí para as meninas e para os meninos que estão em processo de emagrecimento, né, de dieta, a água também ela acelera no processo de emagrecimento. Olha só que maravilha. Tem pessoas, né, Clary, que faz tantas dietas, coisas assim tão absurdas, e a água ela ajuda muito nesse processo de emagrecimento. Então, se você está tomando a quantidade certa de líquido durante o dia, isso vai ajudar no processo de emagrecimento, né, de queima da gordura, né, no processo de metabolização, da metabolização dessas calorias. Outra coisa muito importante que a água também faz no nosso organismo, ela combate o estresse, tá certo? Ó, combate o estresse e sobrecarrega todo o nosso sistema imunológico. Então, se você é uma pessoa que só vive estressado, só vive com a cabeça, né, os fios de cabelo tudo assim, ó, você precisa beber mais água para poder se tranquilizar. E com isso, né, no momento que nós temos esse consumo de água no nosso organismo, eh, nós vamos ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada, porque nós vamos liberar mais toxinas pela urina, pelo próprio suor. Com isso, essas toxinas não vão estar tão presentes dentro do nosso organismo. Outra coisa também, ela é uma lubrificação. A água é um tipo de lubrificante natural para o nosso organismo, para nossas juntas, para os nossos músculos. Então, ó, ela lubrifica as articulações e melhora o desempenho muscular. Então, nós precisamos realmente beber muito líquido, muito líquido. Eu vi Clary, né? Eu estava vendo o status dela, estava 38 graus, foi, amiga, por aí? Gente, que temperatura é essa? Então, mais do que nunca, Clary, beba água, viu, amiga? Beba para poder estar sempre hidratada, porque com a elevação da temperatura, né, no ambiente, é, existe a perda maior de líquido no nosso organismo, através do suor, até do falar. Se você for colocar um espelho, falar na frente do espelho, vai ficar aquela a condensação, né? Então, no falar, nós estamos perdendo líquido. Então, nós precisamos realmente estar repondo. É igual o carro. O carro ele não funciona sem gasolina, sem combustível. Da mesma forma é o nosso corpo. O nosso corpo ele não vai funcionar bem se não estiver com esse combustível chamado o quê? Água. Outra coisa também, a água ela é rica em sais minerais, como cálcio, magnésio, potássio e sódio, que são aí minerais importantíssimos para o metabolismo do nosso corpo, para o funcionamento do nosso corpo. Também ela combate a flacidez, tá certo? Porque justamente a água vai ajudar no processo de produção do colágeno. Tá certo? Que o colágeno, vamos dizer assim, que é a liguinha, é a cola, né? Vamos dizer assim, para poder a nossa pele estar ali sempre firme. Então, precisamos realmente beber mais água. Ela ajuda no funcionamento do intestino. Tem muita gente que sofre, né, do intestino preso, mas justamente por quê? Porque na formação do bolo fecal, que justamente é quando nós nos alimentamos, esse alimento ele passa por um processo químico no nosso organismo, que justamente é esse processo para a absorção de todos os nutrientes. Então, no final, que o nosso organismo ele absorve todos os nutrientes, então fica ali, vamos dizer assim, o bagaço, né? Aquilo que não resta mais, que não presta mais para o nosso organismo, que ele vai ser metabolizado para ser desprezado, né? Pelo nosso próprio organismo. Então, justamente nessa formação desse bolo, né? Desse bolo fecal, como nós chamamos cientificamente aí, nós necessitamos da água. E se nós não tivermos água na quantidade certa, essa massa, né, fecal, ela vai se formar, ela vai
ficar dura, como pedra, entendeu? Se nós não tivermos. Então, por isso que tem, muitas pessoas sofrem da famosa prisão de ventre, mas justamente é isso, é pela falta da água. Então, até para formar essa massa, para poder o organismo expulsar esse produto final do nosso alimento, que não serve mais para o nosso organismo, ela necessita de água para poder ter um bom funcionamento e uma boa liberação. Então, hoje, se você sofre com esse tipo de problema, de intestino preso, se o seu intestino já é um pouco preguiçoso, é porque realmente você precisa de ingerir mais água, porque a água justamente vai ajudar nesse processo de liberação desse produto final do alimento, quando não serve mais para o nosso organismo, tá certo? Ele ajuda também a combater, principalmente os jovens, né? As meninas, os meninos que estão aí na fase da puberdade, os acnes, tá certo? Hoje em dia é muito a gente encontrar os jovens, né, com o rosto bem machucado, bem sensível devido a esse problema dos acnes. Isso também é por causa da alimentação, que os nutricionistas, com certeza, durante a semana vão estar dando a pincelada sobre esse outro remédio natural, que é a alimentação saudável, né? E também a falta da água no organismo. E também ela reduz as células e as estrias, tá? A celulite, né? Então, meninas, vamos aí, tem meninas que começam trabalhar, elas gastam dinheiros e dinheiros, né, no tratamento de celulites e estrias, e só, olha, a água em quantidade certa no organismo, ela já é um tratamento natural. Amiga, tem como você subir mais um pouquinho? Então, nós estamos vendo que a água realmente tem algo, ela é fundamental para o nosso organismo. Então, hoje nós vamos deixar aqui, olha só, essas informações como é bem interessante. O feto humano é formado de mais de 90% de líquido. O recém-nascido é de 80%, o adulto é de mais ou menos 65%, e uma pessoa idosa de 50%. Então, a cada etapa da vida, vamos perdendo o quê? Água. Então, se nós vamos perdendo, então nós precisamos estar repondo esse componente no nosso organismo. Então, nós precisamos realmente começar a beber mais água. Aí você pergunta, Vivi, quanto de água eu preciso beber? Então, é em média de 2 litros, isso vai depender do seu peso, da sua altura. Eu vou deixar com clarita, certo? A quantidade certa, que agora eu não estou lembrada. Eu acho que tem um cálculozinho que nós fazemos, que você tem a quantidade certa de água durante o dia que você precisa ingerir para poder repor toda a sua energia, o seu combustível. Mas, em média, aí é de 6 a 8 copos diários, entendeu? De água. E tem gente, claro, que não bebe nem mal, bebe um copo. Então, hoje, quando eu acordo, uma das primeiras coisas, né, depois da oração, depois que eu converso ali com o papaizinho do céu, é correr para a cozinha e já beber ali um pouquinho de água, porque justamente isso ajuda nesse processo de limpeza, de purificação do nosso corpo. Então, olha só, mas precisamos também... Ah, Vivi, eu não gosto de beber água. Eu tomo suco. Não, a água é insubstituível, gente. A água tem que ser, você tem que beber. Por mais que você tome suco, tome chás, mas a água, ela é insubstituível. Nós não podemos deixar de beber água. Então, ó, devemos ter o máximo de cuidado com a água que bebemos, viu? Ela deve ser incolor, né? Ou seja, não ter cor, ela não tem que ter cheiro nem gosto, de preferência ela tem que ser tratada, filtrada ou fervida. Hoje em dia temos já chega em casa a água mineral, né? Já é uma água tratada e tudo, enfim. Mas a melhor água mesmo para poder ser consumida é a água filtrada. Lembra daqueles potinhos de barro que a nossa vovó tinha em casa, que minha avó tinha, aqueles potes, né? Aqueles Eu filtros de tenho. água. Tu tem, amiga? Na minha casa tem. Na minha casa tem. Ô, amiga, eu tô louca para ter um daquele. Que é tão difícil, hoje em dia é tudo tão modernizado, né? Esses filtros elétricos, enfim, coisa do tipo. Então, eu lembro que na casa da minha avó tinha tanto filtro, né, de água com aquelas velas dentro, que ela tirava de tempos em tempos para poder limpar, lavar, higienizar, como também tem aqueles pote não, como é que é? Eu acho que é jarros de barro, né, que ela deixava ali também guardadinho. E olha, interessante, a água tão fresquinha, tão gelada, parecia que estava saindo da geladeira, né? Numa temperatura tão gostosa. Então, realmente, a nossa água precisa ser tratada antes desse consumo, tá bom?
E é interessante que tem que estar longe ó, dos animais domésticos, de produtos químicos, porque se nós estamos bebendo água contaminada, isso vai acabar prejudicando o quê? O nosso organismo, né? Então, nós precisamos realmente, gente, ter cuidado com o nosso corpo, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo de quem? Do Espírito Santo, né? Então, se nós não tivermos cuidado com esse templo, vai ficar inabitável, né, o Espírito Santo em nossas vidas. E nós, como as pérolas, né, do Senhor, como diamantes do Senhor, queremos ter cada dia mais a presença de Deus em nossas vidas através do Espírito Santo. Então, nós precisamos realmente estar cuidando do nosso corpo. Então, hoje a dica é essa. Quer ter boa saúde? Quer ter uma pele bonita? Quer ter um intestino funcionando super bem? Quer ter a sua vida melhor e mais feliz, ter um bom humor, ter um bom sono, a temperatura regular. Isso, olha, gente, a água, ela vai mexer com toda a estrutura do nosso corpo, como a gente viu aí. Hoje, um adulto tem em média, né, é formado ali, a nossa composição, o nosso corpo, de mais ou menos 65% de água. E se nós estamos perdendo, nós precisamos repor. Aí nós voltamos à historinha do carro. Vai ter um momento em que o nosso corpo vai parar. Assim como falta gasolina no carro, o nosso corpo vai parar, não é? E como é que nós sabemos que o nosso corpo está necessitando? Quando hoje você for ao banheiro fazer a sua necessidade 1, que é a diurese, né, a urina. Então, é na urina que nós percebemos se o nosso corpo está realmente hidratado ou não, pela cor da urina. Então, quanto mais clarinha a urina, isso quer dizer que o nosso corpo está o quê? Hidratado. Agora, quanto mais amarelo, como tem esse nome aí, detrás da nossa amiga Claria aí, né? O nome, acho que é Esperança, é a amiga que tem aí? Saúde com esperança. Tá, pronto, olha essa corzinha aí, Esperança, esse amarelão aí. Então, se a sua urina está dessa cor, meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, o seu corpo está o quê? Clamando, está pedindo água. Então, essa diurese, né, essa urina que o nosso corpo ele elimina, ele já tem que estar na cor clarinha. E tem que ser assim, você bebeu água, daqui a meia hora, 40 minutos, vai depender de cada organismo, você já tem que estar desprezando, né? O seu organismo tem que estar sinalizando, dizendo, olha, já está na hora de desprezar. Então, Tem uma hoje, pergunta aqui, Vivi, no YouTube. pode perguntar, O porque irmão eu está estou aqui na perguntando, tela. Hum. o irmão está perguntando se, por ele estar na terceira idade, ele tem que beber mais água. Olha só, a água, se o irmão não tiver nenhum tipo de problema renal, se não faz nenhum tipo de né, tratamento renal, se não tem vamos dizer assim, esse detalhe, então pode-se beber água normalmente. Eu vou estar passando para a Clary a quantidade certa para cada pessoa, tá certo? Você pega o seu peso e multiplica pelo um volumezinho de água. Então, pela altura, justamente nós vamos ter ali a quantidade certa que cada pessoa necessita ali diariamente de estar bebendo. Então, assim, eu sou idosa, hoje em dia eu tenho 65 anos, tenho 80 anos, eu não posso estar bebendo. Não. Se os seus rins estão funcionando a pleno vapor, isso não tem contraindicação, tá certo? Agora, como tudo em equilíbrio, né? Porque nós necessitamos também, mesmo na água, ter o equilíbrio, né? Não ter, vamos dizer assim, não exagerar no consumo de água. Tem que realmente ser tudo na medida certa, na quantidade certa. Então, se o irmão não tem nenhum tipo de problema renal, enfim, o irmão não, o idoso, né? Vamos falar no idoso como um geral. Se não tem nenhum tipo de restrição, assim, no cuidado, né? Com problemas renais, então pode-se sim beber água normalmente, ter ali a quantidade X, para poder tanto o bebê, como a criança, como o adolescente, como a mulher, como o jovem, o adulto. O que importa é nós precisamos estar realmente repondo esse componente. Então, aqui está falando o quê? Falar sobre o intervalo. Isso, muito bem, Dinei, obrigada. Bom dia, Dinei. Importantíssimo, essa questão do que Dinei falou. Deixa eu só abrir aqui a minha caixinha de diálogo, porque eu já vou vendo as dúvidas, né? Olha aqui, ó, eu aprendi a regular o meu intestino depois de uma feira de saúde que participei. Hoje, graças a Deus, as orientações
Sobre a água, não sofro mais com o intestino preso. Muito bem, isso aqui foi quem que falou? Elivaldo. Florzinha. Ah, Florzinha, oi, Florzinha. Verdade, Flor, como eu bem falei, a água, ela regula realmente o intestino preso. Hoje só tem intestino preso realmente só quem quer, porque com a água, com o consumo correto da água, nós fazemos com que o intestino libere todo dia, ali naquela horinha certa, ele chega, e estou aqui, já está na hora. Muito bem. E Dinei falou sobre a questão do intervalo. Importantíssimo, Dinei, a questão do intervalo da a água. Justamente ela é para ser consumida entre as refeições, não durante as refeições. Eu creio que os meninos, né, Gil e o Eudson vão estar falando também sobre alimentação aqui durante esses dias, e é importante nós não misturarmos, né? Na hora de nós formos tomar o nosso café, principalmente o almoço, o jantar, tá ali misturando com o líquido, porque assim como ela faz bem, tá certo? Para a nossa saúde, se não for consumida na forma correta, ela pode também atrapalhar alguns metabolismos na hora, por exemplo, do alimento. Então, nós precisamos tomar pelo menos meia hora, 40 minutos antes da refeição, tomar água, e 2 a 2 horas e meia, 3 horas, isso vai depender de cada organismo, após o alimento, nunca junto. Tem umas pessoas que adoram almoçar com suco, né? Seja com suco, seja com copo com água, ali parece que a água vai servir para empurrar a comida goela abaixo, né? Mas, Nosso olha, organismo já libera, né? já A saliva para libera, envolver o justamente. alimento. No momento em que eu estou mastigando ali, nós temos algumas glândulas, tá certo? As glândulas salivares, que elas vão liberando justamente a quantidade de líquido certo, vamos dizer assim, para lubrificar ali, molhar o alimento e ali ele ser ingerido. Então, nós não precisamos estar ali com a ajuda do copo para poder fazer isso, porque no final vai acabar prejudicando nesse processo de digestão, lá no A pessoa organismo. diz assim, Vivi, eu estou entalada, porque ela colocou a quantidade a mais na boca, né? É verdade, é porque você colocou justamente, a colher está muito grande, né, Clarice? É, tem outra observação aqui no YouTube, Vivi. Sim, fale, amiga, diga aí. Luciana colocou assim: eu tenho um aplicativo para beber água. Ao longo do dia, Isso, ele calcula a quantidade de água que eu exatamente. preciso beber. Legal, né? Uma boa Legal. dica. Hoje em dia, olha, essa tecnologia, ela veio para ajudar bastante a nossa vida, né? Às vezes atrapalha, com certeza, porque às vezes ai, é um estresse, mas olha, tem sim aplicativos no celular, no computador, até tem relógios hoje que avisa a hora, o momento certo que você realmente precisa repor essa água. Então, boa dica aí da menina, de quem que foi que falou? Luciana Freire. Luciana, então, Luciana, obrigada aí pelo acréscimo, né? Justamente existe esse aplicativo, são vários hoje em dia, né? É só ir lá na Play Store do seu celular e lá tem é, um, é uma variedade de aplicativos que ajuda realmente você a ter. Olha aqui, ó, tem um artrite reumatoide, né? E sinto menos dores quando tomo água. Justamente quando, irmã Raimunda, a senhora sente menos dores quando, no momento em que aumenta o consumo de líquido, porque a água ela vai fazer vamos dizer, assim, essa lubrificação dos músculos, dos tendões, da própria pele como um todo, né? Das juntas, né? Vamos falar assim no modo grosseiro, né? Então, ela ajuda realmente nesse processo de hidratação, realmente do organismo, né? A água, ela hidrata o nosso organismo de dentro para fora. Então, quem tem problema de artrite, artrose, esses problemas muscular é, enfim, cansaço, tudo isso ajuda a água, o consumo da água, ela ajuda nisso aqui. Aqui, Flor fala que, deixa eu ver aqui, Florzinha, o que é que você falou? Também aprendi a não tomar líquido nas refeições, na feira de saúde. Hoje tomo o suco, né? Prefiro comer as frutas, justamente, e principalmente as frutas cítricas, né? Ajuda muito no processo aí da digestão, né? Então, parabéns, Flor, justamente é isso mesmo. Em vez de tomar o suco na hora do almoço, por exemplo, dá preferência aí uma fruta cítrica, né? Um abacaxi, uma laranja, né? Algo assim mais gostoso, porque não tem tanta quantidade de água para poder não atrapalhar no funcionamento do nosso organismo ali, no metabolismo. Mais alguém tem alguma dúvida? Ei, Alguma Vivi, pergunta?
Bom dia. Oi. Bom dia, minha querida. O meu esposo, eu falo isso para ele, mas ele só come tomando ou suco ou água. Se não tiver suco, ele toma água, direto, Hum, comendo e tomando água. Aí eu falo para ele, ele já é idoso, ele tem estrose, ele já foi operado da vesícula, não tem mais vesícula e ele só come se for assim. Uhum. Agora ele Se sente tiver o muita dor líquido. no corpo, muita dor ele sente. E agora ele saiu para trabalhar morrendo de dor, que ele disse que se ele pudesse, ele não ia trabalhar. Uhum. Está ofende também? Então, o nosso irmão precisa aí realmente começar a mudar, né? Algumas coisinhas, beber mais água, não tomar água na hora das refeições, né? E procurar beber mais água entre as refeições, que o certo é esse, a gente está sempre bebendo, sempre meia hora, 40 minutos antes das refeições e 1h30, 2 horas após as refeições, entendeu? Eu estou olhando aqui o consumo, né, diário, já para falar, para deixar aqui registrado, né, a quantidade, o quanto de água nós necessitamos, tá certo? Olha só, encontrei aqui o cálculo. O cálculo é da seguinte forma: você pega 35 vezes 35 ml, que é só para 35. Você faz 35 vezes o seu peso corporal. Então, você vai ter ali, em média, quanto de água, quantos litros de água você vai precisar durante o dia, tá certo? Então, eu vou estar passando essa formulazinha para a Clary, e Clary joga no privado, né? Como ela tem a lista de transmissão, né, com os contatos de todo mundo, e depois a gente coloca até no YouTube, tá certo, Clary? Para ficar também registrado a formulazinha, para que cada um tenha a média de quanto necessita de consumir diariamente, consumir água, para não estar tomando nem a menos e nem a mais, né? Tomando ali na quantidade certa, ok? Então, gente, é isso. Eu só quero terminar dizendo, ó, que nós precisamos cuidar da nossa saúde, né? Precisamos. A Bíblia fala de uma água, né? Que se a gente beber dela, nunca mais nós teremos o quê? Nós teremos sede, né? Que é a água da fonte da vida. E que nós possamos, a cada dia, assim como pela manhã nós estamos aqui no culto, né? Com as pérolas, com os diamantes do Senhor, bebendo dessa água que Jesus oferece para que nós não venhamos ter sede, que da mesma forma que nós estamos bebendo da água que Jesus oferece, que nós possamos beber também da água que ele deixou, né? Para que nós possamos ter saúde, e saúde com abundância, com qualidade de vida. Porque quanto mais saúde, a nossa mente vai estar clara para poder aprender mais do amor de Deus para com a nossa vida, amém? Então, amiga, obrigada pela oportunidade, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Vou deixar aí esse panfletozinho da água com você, para você distribuir aos nossos amigos e irmãos. Quem sabe até anexar também lá no YouTube, para que a gente possamos a cada dia mais cuidar da nossa saúde. E aproveite, viu? Porque essa semana vai ser muito bom. Vamos estar falando aqui, falando sobre o alimento, sobre a luz solar, sobre o ar puro, atividade física. Enfim, são 8 remédios em que, se nós colocarmos todos eles em prática na nossa vida, no nosso cotidiano, olha, todo mundo aqui vai viver mais de 100 anos. Vai ser igual aquela cidade de Lomanida, né? Nos Estados É, Unidos, em que as pessoas vivem mais de 100 anos lá, porque eles cuidam da saúde, porque eles colocam em prática esses 8 remédios de Deus, né, que Deus deixou, eles colocam em prática na vida deles diariamente. E são pessoas, a última reportagem que eu vi era de um médico, ele estava com mais de 100, eu acho que era 105 anos, 107 anos, e ele estava nativa, fazendo as cirurgias e tudo. E olha só, hoje em dia, eu com 42 anos, meu Deus, né? A gente tem, é dor aqui, é dor acolá. Então, Bibi, ó, eu oi. coloquei no YouTube Foi. 35 ml de água pelo peso corporal. Aí eu Isso. coloquei um exemplo.
Um exemplo, Isso. 72 quilos vezes 35 Hum, ml é igual a 2,500. vírgula, Ou seja, perfeito. É esse valor. Aqui no meu cálculozinho, eu fiz, por exemplo, 35 vezes 35 ml vezes 75 quilos, que deu 2,625, que é a quantidade de água. Se você hoje pesa 75 quilos, então, em média, quem pesa 75 quilos deve tomar 2 litros, 625 ml de água por dia. Entre as refeições, não durante as refeições. ok, Muito bem, perfeito, Clarice. Então, aí, se perfeito. se vocês querem saber, teve um irmão, foi a irmã que perguntou sobre a quantidade de água que um idoso deve beber. Então, é só pegar a idade, o peso do idoso, em média, aí vamos pegar uma senhorinha que pesa 65 quilos, vezes 35, então o resultado vai ser a quantidade de ml de água que essa idosa precisa ingerir durante o dia. E entre as refeições, nunca durante as refeições, tá certo? Certo. Amém, Então é amém. isso, espero que tenha ajudado. Quem sabe eu possa voltar essa semana, né, amiga? Opa, bênção pura. Para Deus falar abençoe. sobre outro assunto, enfim. É só convidar que nós estamos juntos. Amém, amém, minha Bem, amiga. Pode encerrar esse momento com oração. Amém. Então vamos orar, pedir a Deus que nos ajude a cuidar do nosso corpo. Sim, eu esqueci de deixar o desafio, viu, amiga? É bom não sempre deixar o Sim, desafio. sim, sim. E o desafio de hoje, deixa eu abrir aqui bem rapidinho, já abri aqui. Olha só, o desafio de hoje é tomar 3 garrafinhas de água, tá certo? Aquelas garrafinhas de 500 ml por dia, durante 7 dias, começando por hoje. Então, hoje, a partir de hoje, nós vamos começar. Você faz esse cálculo, tá certo? Para ter em média, e a partir de hoje, durante 7 dias, vamos começar a beber água regularmente e vamos ver, e vamos perceber daqui a 7 dias, amigas. Eu vou precisar entrar aqui para saber se vamos ter testemunhos, tá certo? Da transformação da água na vida do povo. E nós vamos ver quais foram os benefícios que aconteceram no nosso organismo. Topam? Quem é que topa aí? Deixa eu levantar aqui minha mãozinha. Aqui eu topo, daqui, ó. Já Amém, levantei minha mãozinha. Então, amém. aqui nosso desafio da semana, durante 7 dias, tomar água aí regularmente, para que nosso organismo possa funcionar de forma adequada. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor e tuas misericórdias. Obrigada porque o Senhor é um Deus tremendo, é um Deus que cuida, é um Deus que salva, é um Deus que é o nosso médico. Obrigada por esse remédio tão importante, ó Pai, natural que o Senhor deixou para nós, que é a água. Então ajuda-nos, Senhor, com a tua ajuda, com a consciência, com a nossa consciência limpa, começar a ingerir mais água durante o nosso dia. Muitas vezes sentimos tantas dores, temos tantos problemas tão simples que podem ser resolvidos com apenas a quantidade certa de água no nosso organismo. Então ajuda-nos, ó Pai. Assim como nós bebemos todos os dias da água da vida que o Senhor Jesus oferece para nós, que nós possamos também beber da água potável, para que nós possamos ter saúde. Abençoa cada pérola, a cada diamante do Senhor que aqui está conectado através dessa live, seja aqui pelo Zoom, seja aqui no YouTube, que o teu amor e tuas misericórdias, que a saúde seja multiplicada na vida dos teus filhos. Nos dás uma semana feliz com a tua bênção e perdoa, Pai, cada um dos nossos pecados. Em nome, por amor a Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém, Alguém quer amém. água? Eu vou beber água agora. Está servido? Uhum. Estão amém. servidos? Amém. Amém, minha amiga, muito obrigada, viu? E lembrando, né? Não é para beber água quando está com sede. Quando está com sede, o Não. organismo está gritando, né? Tem que beber água, Isso. independente de estar com Muito sede. bem. É porque é muita coisinha que a gente tem que falar e a gente acaba esquecendo, né? Quando a gente estamos sentindo sede, isso já é um assim, já é um sinal de desidratação. Então, nós não podemos estar bebendo água só quando estamos com sede. Nós temos que estar bebendo água ali, ó, constantemente, porque a sede já é um início da desidratação. E a cor da urina, viu?
Então, se liga aí na cor da urina e se você tem sentido muita sede, então, olha, o seu organismo está gritando por água, por líquido, né? E água potável, por favor, não é refrigerante, não é suco, não é café, não é chá, é a água limpinha assim, ó, Água, gente, incolor. água de beber. É água Obrigada, de minha amiga beber. Vivi. Foi bênção, 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 bênção. Amém. Deus seja louvado.